E aí galera do 8º ano, eu sou o professor Fernando Shows e estou aqui para mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os processos de independência das Américas. Bom, como é um assunto bem vasto, a gente vai dividir em aula 1 e aula 2. Você está na aula 1, tá? Então acompanha comigo que nós vamos ver nesta aula aqui. Transformações políticas nas Américas, antecedentes das independências na América Espanhola, independência das colônias espanholas na América. Vem comigo aqui. Eu preciso te falar sobre o contexto aqui histórico que nós estamos vivendo, tá? Então, o processo de independência, ele vai ser influenciado por vários fatores que estão acontecendo na sociedade nesse período. Muitas dessas colônias, elas viviam sobre o Pacto Colonial. Se você não lembra, eu vou te lembrar aqui, ó. Então, olha lá. O Pacto Colonial. Pacto Colonial. O Pacto Colonial dizia que as colônias, ok? Colônias só poderiam realizar comércio com as suas metrópoles. Professor, o que é metrópolis? Metrópolis. Como assim, professor? Você se lembra que ali, a partir do século XVI, Portugal, Espanha, né, elas vão começar a ir em busca de colonizar territórios. Até porque essa é uma das regras do mercantilismo que a gente tem, que é o sistema econômico do período. Quanto mais terras você domina, maior é a sua riqueza. Isso porque também por conta do mercantilismo, existe uma característica, um elemento em que eles estão em busca para se enriquecer cada vez mais. O que é? É ouro e prata. Lembra do metalismo lá do mercantilismo? Então ele vai estar diretamente ligado aqui. Porém, as colonizações, cada uma vai ter a sua característica diferente. Por exemplo, Portugal e Espanha, eles colonizam algumas regiões da América em busca de exploração. O que vai ser um pouquinho diferente da colonização da América inglesa, ok? Na América inglesa, a colonização lá vai ser mais uma colonização de povoamento que a gente chama. E existem vários fatores históricos que eu preciso te explicar para que você entenda como que ocorre esses processos de independência na América. Bom, uma das coisas que vai acontecer são as guerras do período que vão enfraquecer as colônias aqui, que vão enfraquecer, na verdade, as metrópoles, tá? Perdão. Como assim, professor? Estados Unidos, por exemplo, ele vai conquistar a sua independência depois que a Inglaterra se envolve lá com a França na Guerra dos 7 Anos e ela acaba ficando, a Inglaterra, com uma dívida enorme. Aí a Inglaterra passa a bloquear algumas coisas que antes os colonos tinham liberdade. Como, por exemplo, lá na América do Norte, os colonos das 13 colônias que a gente tem, eles não tinham que seguir restritamente o pacto colonial que eu te expliquei. Eles tinham uma liberdade maior para realizar o comércio. Só que quando eu falei para você que a Inglaterra ela passa a entrar em conflito com a França e ela vence a França, a questão econômica da Inglaterra fica bem ruim. Até porque manter uma guerra acaba gerando muitos custos, porque você precisa ter um exército, você precisa reabastecer esse exército, você precisa investir em armamentos. Então, como eu te falei, a situação da Inglaterra ficou bem ruim. Nesse aspecto aí, a Inglaterra vai começar a aumentar os impostos das 13 colônias. E isso vai gerar um problema enorme, porque os colonos, eles não vão ficar nada satisfeitos com isso. Porém, eu preciso te falar sobre como que eram as 13 colônias. Eu vou te colocar uma divisão para você marcar aí na sua cabecinha, porque ela é bem importante. As colônias as colônias da Inglaterra, elas eram divididas em do norte e sul, em questão de características. As do norte, por ter um clima mais parecido com o da Inglaterra, elas eram urbanizadas e desenvolveram a industrialização. As do sul ficavam mais voltadas às questões da agropecuária. Antes, as colônias do sul, elas produziam muito rum, tá? Com a cana-de-açúcar que era produzida lá. Esse rum eles vendiam no Caribe e faziam um comércio entre
as colônias do Sul, Caribe, África retornavam para as 13 colônias. Isso é chamado de comércio triangular. Bom, como eu estava te falando, eu preciso que você coloque na sua cabeça sobre a questão de que a Guerra dos 7 Anos vai ter uma influência muito grande no processo de independência das 13 colônias. A Inglaterra ficou quebrada, já te falei, guarda isso na sua cabeça, mas começou a aumentar os impostos. Mas antes de eu começar a entrar nessa questão dos impostos, acompanhe aí comigo na sua tela o que eu vou colocar a respeito da independência das 13 colônias. Na Inglaterra, no século XVII, houve uma guerra civil e várias perseguições religiosas e políticas. Fugindo desses conflitos, muitos camponeses pobres, puritanos e outros grupos se deslocaram para a América do Norte, fundando 13 colônias administradas pela Inglaterra. Volta aqui que eu vou te explicar. Olha, você precisa saber então que a Inglaterra e as suas colônias não era só por questão de exploração, como a gente vai ver, por exemplo, as colônias portuguesas e espanholas. Então existe essa ideia de povoar essas regiões. Mas, como eu te falei, Guerra dos 7 Anos, guarda essas palavras-chave, aumento dos impostos. A gente vai ver agora como que a Inglaterra passa a aumentar esses impostos e o que vai gerar essa insatisfação das pessoas que viviam nas 13 colônias. Acompanha comigo aqui o que eu vou colocar na sua tela. No entanto, essa situação mudou com a Guerra dos 7 Anos, entre França e Inglaterra. Os ingleses venceram a guerra, mas os gastos com o conflito foram muito altos. E a solução encontrada foi aumentar os impostos pagos pelos colonos e os direitos da coroa inglesa na América. Com isso, foram instituídas várias leis impopulares, como as leis listadas abaixo. Eu vou te falar uma por uma, tá? Então, olha só. Lei do açúcar. Instituía altas taxas sobre os produtos que não viessem de outras colônias inglesas, como o açúcar, e determinava que vários produtos só poderiam ser exportados exportados para a Inglaterra. Volta aqui comigo. Então, olha só. Com a lei do açúcar, a Inglaterra está tentando retomar o pacto colonial e o domínio sobre as 13 colônias. Lembrando lá porque ela estava endividada, porque ela estava em crise por conta da Guerra dos 7 Anos. Volta comigo aqui agora. Lei do selo, 1765. Determinava uma taxa sobre todos os documentos, livros, jornais e até baralhos que circulavam nas colônias, que deveriam receber um selo produzido na metrópole. Volta aqui comigo. Então, olha só, presta atenção. Uma forma da Inglaterra manter um controle foi também fazer a lei do selo, onde qualquer tipo de publicação ou documento deveria ter um selo da Inglaterra. Só que para ter esse selo, eles tinham que pagar para receber esse selo. Pagando para receber esse selo, a Inglaterra recebia e tinha um controle também sobre as informações que circulavam ali nas 13 colônias. É importante eu te falar que, nesse momento de independência, existem aqueles que aprovam, que querem se separar, se emancipar da Inglaterra, mas existe um grupo que não, que quer apenas reformar ali as questões políticas. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Vou te falar agora sobre uma outra lei que foi criada para controle desses colonos, que é a lei do chá. Acompanha na sua tela aí. Dava a exclusividade do comércio do chá à Companhia das Índias Orientais, uma empresa inglesa. Então, acompanha comigo aqui. Agora, para comercializar o chá, era necessário e exclusivamente teria que acontecer com a Companhia das Índias, que era sob o domínio da Inglaterra. Então, isso vai causar uma revolta tão grande, uma revolta tão grande, que eu vou te explicar através de uma imagem. Acompanha aí. Olha só o que você pode observar nessa imagem. Existem várias pessoas festejando ali, existem alguns navios. E se você observar no navio lá atrás, existem algumas caixas que estão sendo jogadas ao mar. No navio que aparece ali na frente, existem algumas pessoas ali, que se você olhar, são representados como indígenas. Dá uma olhada bem aí, ok? Volta aqui comigo agora. Então, olha só. Os colonos ficaram revoltados com a lei do chá e decidiram protestar. A forma que eles encontraram de protestar foi pegar esses carregamentos de chá que existiam nesses navios e lançar ao mar. Só que para que a coroa inglesa não soubesse que foram eles que fizeram isso, eles se vestiram de indígenas.
E foram lá, até porque existia uma rixa aí entre colonos e indígenas nesse período, e jogaram todo esse carregamento de chá ao mar. Jogando isso, eles protestaram. Esse momento ficou chamado como Tea Party, ok? E o que acontece? A Inglaterra não ficou nada feliz com isso. E daí fez as chamadas leis intoleráveis, que foram leis assim que restringiram os colonos em vários aspectos. Bom, olha só, eu vou te contar agora o que aconteceu em seguida disso, então acompanha aí. Representantes das colônias americanas, reagindo a determinações inglesas, reuniram-se e exigiram a revogação dessas leis. Como o governo inglês não cedeu às exigências, foi declarada a independência das 13 colônias em 1776. Volta aqui comigo. Anota aí no seu caderno, na sua apostila. Antes de acontecer a declaração da independência, existem dois fatos históricos importantes. O primeiro, que é o primeiro Congresso Continental, onde eles enviaram uma carta para o rei da Inglaterra pedindo a contestação, a revogação daquelas leis, só que o rei não vai atender. Aí eles fazem o segundo Congresso Continental, que é quando eles fazem a declaração da independência. Porém, a Inglaterra não vai aceitar a independência já de cara, ali em 1776. Só vai aceitar em 1783. Durante esse período aí vai ter uma guerra, que as 13 colônias vão contar com o apoio da França, que queria uma revanche lá por conta da Guerra dos 7 Anos. Depois de vencer algumas batalhas contra a Inglaterra, as 13 colônias vão conquistar a sua independência e vão se declarar os Estados Unidos da América. Tranquilo? Bom, agora eu vou para frente então no conteúdo, já que você está sabendo sobre tudo da independência das 13 colônias. Vou falar agora para você sobre a independência na América Espanhola. Para isso eu preciso te falar sobre como que era a sociedade lá. Então acompanha aí no quadro que eu vou colocar para você. Olha só, na América Espanhola a sociedade estava dividida assim. Existiam os chapetones, que eram os espanhóis que viviam nessas colônias, os crioulos, que eram filhos dos chapetones que nasciam nas colônias americanas aqui, e os mestiços, que eram aqueles filhos de crioulo com pessoas que viviam na região, e índios e negros. Tranquilo? Bom, volta aqui comigo então. Para você saber mais, a gente vai localizar agora quais são as colônias espanholas na América. Então acompanhe o mapa que eu vou colocar aí. Então observe que vai lá desde o vice-reino da Nova Espanha até o vice-reino do Rio da Prata. Essas regiões que estão pintadas aí no seu mapa são as regiões onde a Espanha dominou e fez as suas colônias. Bom, eu preciso te falar que a questão do ouro e da prata foi muito importante na colonização desses territórios. E que também índios foram massacrados, tá? A gente tem várias civilizações aí que vão ser apagadas por conta dessa colonização. E que o uso de mão de obra escravizada também vai ser bem recorrente. Só que a independência, ela vai ocorrer em tempos diferentes nessas colônias e nesses vice-reinos que a gente está vendo aqui, tá? Até porque vai ter uma discussão entre os chapetones e os crioulos. Os chapetones, eles não queriam a independência total, eles queriam ainda continuar sobre o domínio da monarquia, porque eles lucravam com isso. Porém, os crioulos queriam uma maior participação política, mas a gente vai ver isso bem com calma aí. Tá? Vamos ver quais os fatores que levaram a ocorrer a busca da independência nas Américas. Então acompanhe na sua tela aí. Um dos fatores que acelerou o processo de emancipação das colônias espanholas foi a invasão da Espanha pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Com a invasão, houve o afastamento do rei Fernando VII do trono e em seu lugar assumiu o irmão de Napoleão, José Bonaparte. Vem aqui comigo. Olha só. Lembra que lá na França teve a Revolução Francesa? Revolução Francesa vai até 1799, quando tem o 18 de Brumário, Napoleão Bonaparte entra no poder. Quando ele entra no poder, ele começa a sua expansão territorial. Expandindo, ele queria lá tentar dominar a Inglaterra, mas por mar não vai dar certo, então ele faz o bloqueio continental. A Espanha e Portugal, que eram muito ligadas à Inglaterra, se recusam ao bloqueio continental. E o que acontece? Napoleão vai e ataca então a Espanha, tira o rei de lá, coloca o seu irmão José Bonaparte e também ataca Portugal. Nesse período, o poder da monarquia espanhola acabou se enfraquecendo, dando abertura então para que se iniciasse um processo de emancipação política aí nas Américas.
Ok? Então vamos lá, eu vou te falar agora sobre a independência das colônias espanholas na América. Acompanhe na sua tela. Desde o início do domínio espanhol sobre as Américas, existia uma resistência por parte de todos os segmentos da população, que era violentamente reprimida pela coroa espanhola. Durante o século XIX, apesar da maioria dos movimentos que efetivamente resultaram em independência nas Américas terem sido organizados pelos crioulos, também contaram com a participação de mestiços, negros, indígenas, pessoas escravizadas, agricultores e comerciantes pobres. Eu vou colocar aí para você na tela algumas pessoas que foram fundamentais pela busca da independência, tá? São ali Simão Bolívar, José de San Martín Bernardo, Antônio José de Sucre. Então, eles estão na ordem que está escrito ali. Ok? Acompanhou? Então, volta aqui comigo aqui. Bom, são esses os líderes que vão começar a buscar a independência na América. Tá? Seja ele por meio de guerra, seja por meio de conflito, eles vão se reunir e aos poucos vão conquistando a independência, tá? Contra o mercantilismo, contra o pacto colonial e esses fatores da história global que a gente está vendo, principalmente sobre a questão ali de Bonaparte. Bonaparte vai ser um ponto crucial para que ocorra essas independências aí. Bom, agora eu vou falar sobre a independência especificamente do Haiti. E é bem importante porque ela é bem particular, porque ela vai ser uma das revoluções, uma das únicas, que vai acontecer por meio de movimentação social. Você vai encontrar aí, ó, acompanha comigo aí. Independência do Haiti. Até o final do século XVII, o Haiti era uma colônia francesa, chamada São Domingos, localizada nas Antilhas, ilhas da América Central. Lá era produzido açúcar em latifúndios, com larga utilização da mão de obra escrava. A população era formada por 30 mil homens livres e brancos, descendentes principalmente de franceses e cerca de 450 mil africanos escravizados. Volta aqui, olha só, veja que a maior parte da sociedade é formada por escravizados. E é nesse ponto que eu quero chamar a tua atenção, porque ela vai ser uma das únicas buscas de independência que vai acontecer por conta desses escravizados. Eles vão tomar o poder, tá? Vai ter um líder lá chamado o Toussaint Louverture. Eu não sei falar muito bem francês, tá? Mas você pode acompanhar aí na sua tela. Olha aí que eu vou colocar. Acha o nome dele aí. Encontrou? Então agora volta comigo. Bom, ele vai tomar o governo local, vai se proclamar governador e vendo toda aquela situação ali que está acontecendo com Bonaparte e também aqueles princípios da Revolução Francesa de igualdade e liberdade, ele vai buscar a independência do Haiti, tá? Bonaparte vai mandar uma tropa para ir lutar contra ele lá no Haiti, porém eles vão ser derrotados. Depois de serem derrotados, ele vai decidir de vez proclamar a independência no Haiti, o que vai ser um dos fatos inéditos e históricos aí desse momento que a gente está estudando. Bom, para a gente finalizar aí essa atividade, você pode realizar as atividades do capítulo que se tratam sobre independência das 13 colônias e independência da América Espanhola, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu agradeço a sua atenção, tá? Eu sou o professor Fernando Shows. Até a próxima.